Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Peço desculpas pelo atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui com a internet, mas já está tudo resolvido. Eu sou o Lucas França e esse é o primeiro dia do nosso workshop intensivo EBAC, Técnicas de Edição Primeiros Passos, com o Marcelo Martins. Eu estou muito animado para esse workshop de 3 dias. Queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, então, por gentileza, se vocês puderem dar um ok aqui no chat, só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo. Maravilha. E se quiserem falar para a gente também de que cidade ou estado vocês nos assistem, se já são da área ou estão buscando uma nova carreira, a gente vai ficar bem feliz em conhecer vocês. Olha só, tem gente de São Paulo, boa noite, Rogério, Brasília, legal, João Pessoa, Diadema, São José dos Campos, Portugal, Garibaldi, Minas, bacana, bacana, muito legal, muito legal. Bom, gente, então o chat vai ser o nosso canal direto de comunicação. Vocês podem mandar a qualquer momento comentários ou perguntas para o nosso convidado, tá? O nosso professor. E aí eu peço que, se vocês quiserem indicar algum comentário ou perguntas para o Marcelo, que vocês selecionem aqui, ó, um ponto de interrogação que tem em cima da caixa que você escreve a pergunta, tá? Se você quiser falar comigo em relação a alguma questão técnica ou sobre a EBAC, você não precisa colocar esse ponto de interrogação, tá bom? Você pode mandar normal. O ponto de interrogação, então, são perguntas para o nosso professor, Marcelo Martins, beleza? E para quem não conhece a EBAC, eu vou falar um pouquinho sobre a gente, tá? A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada em São Paulo e oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. E 90% dos projetos que são desenvolvidos pelos nossos alunos e alunas, eles têm focos em cases e problemas enviados por empresas parceiras da EBAC. Então aqui você aprende na prática e a partir da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores e professoras são grandes profissionais com destaque no mercado, tá? Vou falar hoje um pouquinho para vocês da área de edição de filmes. Nós temos esse curso online incrível desenvolvido pelo Jair Pérez. Vou contar para vocês um pouquinho sobre ele agora e mais tarde eu falo também um pouquinho, tá? Então, nesse curso, você se torna um profissional com ferramentas que vão muito além do domínio de softwares de edição, tá? Aqui com a gente, você aprende a editar de forma criativa, trabalhando com enredo e ritmo adequado, fazendo que as suas produções elas possam entrar em diversas plataformas de transmissão. A coordenação do curso ela é do Jair Pérez, ele é editor de filme sênior e tem mais de 25 anos de experiência e já acumulou trabalhos incríveis no mercado nacional e internacional, dentro dos campos da publicidade, longas-metragens, séries, documentários, videoclipes e também branded content. E também a gente conta com a experiência do Duda Ezik, que é fundador e diretor executivo da produtora The End, que nos últimos 15 anos trabalhou em mais de 40 longas-metragens com os principais diretores e produtoras do país. Então, nada melhor do que os dois para contar um pouquinho mais sobre o curso para vocês. Eu vou colocar aqui rapidamente, tá? Um teaser para a gente conhecer esse curso incrível. Só um minutinho aqui. Enquanto isso, eu já vou dar uma assistência para quem está tendo dificuldade aqui com a plataforma. A gente sugere que, se você esteja tendo algum problema para ouvir ou ver, tá? Que você reinicie o seu navegador. Às vezes demora um pouquinho para chegar a imagem e o som, mas é normal, tá certo? Vou colocar aqui para vocês rapidinho o teaser para a gente ver. Olha só. O mercado audiovisual ele cresceu muito. Infelizmente, a formação dos profissionais não acompanhou esse crescimento. Você precisa ter bagagem cinematográfica, você precisa ter um conhecimento técnico de como conduzir uma história, como envolver o espectador e fazê-lo seguir na emoção que você, editor, está criando para ele. O curso da EBAC de edição de filmes ele foi justamente pensado na contramão. Ele vai para pessoas que não estejam interessadas tanto em dominar o programa de edição, mas dominar a técnica de editar.
O editor, basicamente, é um contador de histórias. O cinema, ele só existe a partir da edição. O aluno formado no curso de edição de filmes online da EBAC poderá trabalhar com produtoras, com agências, com emissoras de TV, com canais de YouTube, com Instagram, não importa a mídia. Você pode, inclusive, trabalhar com os seus projetos pessoais. A gente vai ensinar para vocês técnicas, teorias e fundamentos, estudos de narrativa, tudo isso embasado com exercícios práticos, tudo de uma maneira ágil, com exemplos cinematográficos, com filmes de fácil acesso, para que vocês possam, ao mesmo tempo, aumentar sua bagagem cinematográfica, que é necessária para a formação de um profissional de edição. E ao terminar o curso, você vai se sentir muito mais seguro para dialogar criativamente com diretores e produtores. Eu sou Jair Pérez, criador do curso de edição de filmes online da EBAC. E eu sou o Dudu Zic, e eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Possível, beleza. Então, o que eu disse é que a gente tem uma oferta exclusiva a cada dia nos nossos cursos, tá bom? Hoje a gente vai ter essa do curso de edição, então quem está curioso ou curioso já pode clicar nesse botão que está escrito clique aqui acima. Se você quiser saber mais, daqui a pouquinho eu conto para vocês mais detalhes do curso, tá certo? A cada dia vai ser um curso diferente, então a oferta de hoje vale só hoje, tá certo? Bom, gente, vamos começar, né? Eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do resumo do que a gente vai fazer nesse workshop, tá? Hoje a gente vai descobrir com o Marcelo como que é a rotina de trabalho do editor de filmes. A gente vai aprender também sobre os principais softwares de edição que estão disponíveis no mercado e entender quais são as características de cada software para utilizá-los de acordo com o trabalho que você vai realizar. Amanhã, na segunda aula, vocês vão entender algumas técnicas para edição utilizadas pelos melhores profissionais do mercado e saberão o passo a passo para montar um bom projeto de edição. E vão ter também acesso às melhores dicas para organizar o seu material editado e garantir a qualidade do seu trabalho. E na nossa última aula, na quinta-feira, o que vai acontecer? Vocês vão entender como que funciona a dinâmica para chegar ao primeiro corte de um projeto, e também vão saber quais são os elementos essenciais em suas edições para compor uma boa linha narrativa. Vocês também vão descobrir como orquestrar os elementos sonoros e escolher uma boa trilha para os seus projetos. A gente também vai falar um pouquinho sobre exportação dos projetos em formatos, tamanhos e resoluções adequadas, tá certo? Na terceira aula, na quinta-feira, vocês vão receber um link de um formulário que eu vou compartilhar aqui no chat, tá? E é com esse cadastro que a gente vai emitir os certificados de participação. Então, só na quinta-feira, vocês vão entrar nesse link, preencher todos os dados de vocês. Aí é importante que vocês coloquem um e-mail válido, porque em alguns dias a EBAC vai mandar o certificado de participação para todo mundo que tiver quinta-feira e preencher o formulário, tá certo? Lembra de colocar um e-mail válido, tá bom? E o certificado é gratuito, não tem custo nenhum, tá certo? Beleza, já falei demais. Então agora eu vou apresentar o nosso professor, o Marcelo Martins. Vou pedir para ele abrir a câmera. Enquanto ele está chegando, eu vou falar um pouquinho do Marcelo, tá? O Marcelo é radialista, formado pela FAAP. Ele tem mais de 20 anos de experiência em televisão e produtoras. E ele já produziu, editou e coordenou a pós-produção de programas de TV em diferentes formatos. Desde talk shows, realities, programas de humor, e já criou formatos e fluxos de edição específicos para cada um desses projetos. O Marcelo já trabalhou também em agências de propaganda e diversas produtoras.
além de emissoras de TV, como a Band, Cultura e SBT. E atualmente o Marcelo atua com atendimento e direção de cena na Prime Art, uma produtora especializada em vídeos empresariais e de endomarketing. Uau, muita coisa, hein? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Como é que tá? Ótimo. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Peço desculpas aí pelas nossas instabilidades tecnológicas, mas chegamos. Estamos aqui. Legal. Tá certo. Estou vendo aqui um monte de gente na sala, alguns nomes conhecidos, a Camila, a Beatrice, tem o Elias Numeriano, tem um pessoal que conheço aqui de longa data, de alguns trabalhos, de faculdade, muito legal, muito bom. Muito feliz aqui com a participação de todo mundo. Maravilha. Então, Marcelo, legal. É com você, e eu só lembro o pessoal do chat que eu estou aqui selecionando as perguntas e comentários. No final, a gente vai ter um momento para isso, tá bom? Marcelo, é com legal. você. Até mais, gente. Até mais, Lucas. Obrigado. Pessoal, boa noite, então. Eu tenho aqui um certo roteiro para seguir, mas eu acho que a participação de vocês, inclusive, para eu poder ter um termômetro do que eu estou falando, é muito interessante, para eu entender se eu posso acelerar ou ir mais devagar, ou então a gente, de fato, vai aqui. Ao longo desse bate-papo, eu vou vendo as perguntas de vocês, e aí eu vou tentando responder, e seguindo aqui quais são o que eu deixei separado para a gente conversar hoje. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que quem edita não é o software de edição, não é aquele aplicativo que a gente usa para criar o que a gente quer. Quem efetivamente edita é a pessoa que está sentada aqui atrás. Você que está me assistindo, você que está interessado em edição, não importa o nível de conhecimento ou de envolvimento no trabalho, se você está já como um editor profissional ou sênior, ou se você é um entusiasta, se você vai fazer um canal de YouTube, não importa. O que eu gostaria muito que todo mundo saísse daqui, desses 3 dias, é que ficasse muito claro que vocês têm capacidade de editar em qualquer software de edição, desde que você domine, né, a linguagem e que você saiba de onde você está começando e aonde você quer chegar. Então, eu vou mostrar, de fato, aqui alguns softwares de edição, vou falar sobre alguns deles, porque não dá para a gente mostrar todos, e até para não dar uma confusão na cabeça de todo mundo, como a gente tem aqui alguns softwares diferentes no mercado, alguns eu vou mostrar e outros eu acho que a gente pode também buscar por aí, para que depois vocês devolvam essa pergunta para mim e a gente pode fazer esse bate-papo. Então, o que eu quero dizer é que guardem aí com vocês as perguntas que você tem de hoje para amanhã, né? Estuda um pouco na sua casa, para que a gente possa evoluir esse bate-papo ao longo desses 3 dias. Tá? Então, eu costumo dizer que a edição, né, a minha primeira colinha aqui, a edição, pessoal, ela tem algumas características interessantes, porque, de uma certa forma, editar, para quem não gosta, e a gente dificilmente está sozinho numa ilha de edição, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas, normalmente, editar é chato, é demorado, você está num ambiente escuro, você está num ambiente frio, porque o seu computador precisa trabalhar numa temperatura boa para que ele não esquente, já que você vai trabalhar com uma carga pesada de conteúdo, de edição, de imagem, de render, de play, você vai dar play, você vai cortar e tal. Então, assim, basicamente, eu diria, a grosso modo, que é chato, é demorado, você está num ambiente escuro e você está num ambiente frio. E isso não quer dizer que eu me arrependo e que eu acho que a gente não deve editar, muito pelo contrário. Mesmo com esses percalços, a gente se diverte muito, porque, ao mesmo tempo, você está sendo responsável em transmitir essa mensagem que a gente tem como missão para criar um conteúdo, né? Você tem a possibilidade, sem sombra de dúvida, de ser o grande responsável em contar essa história que você quer do seu jeito.
eu vou falar um pouco sobre fluxo de trabalho, inclusive sobre dinâmicas entre você trabalhar em grandes emissoras de televisão, em grandes produtoras, ou você trabalhar efetivamente na sua casa. Não importa o nível que você esteja envolvido com a sua edição, o editor sempre vai ter um papel fundamental naquele conteúdo que está sendo criado, que está sendo montado e que você vai levar isso para o final, né, e mostrar para o seu cliente, mostrar no ar, que vai passar em rede nacional, não importa. O editor é uma parte fundamental nesse processo, porque ele também tem a capacidade, sem sombra de dúvida, de determinar o ritmo da narrativa dessa história que a gente vai contar, seja ela, de novo, qualquer nível, desde um filme complexo de Hollywood, desde um programa de televisão, um documentário, uma série na Netflix, um programa na TV a cabo, um programa na TV aberta, um evento que você vai fazer, um casamento que você vai cobrir, sem sombra de dúvida, o olhar do editor é fundamental nesse processo. Falando um pouco sobre isso, eu vou discorrer mais ao longo do nosso bate-papo, e por favor também me falem, né, me deem as suas dúvidas, os seus comentários, eu estou aqui acompanhando. Esse editor, essa pessoa que está, de fato, operando esse software de edição, ou em alguns casos, o editor não é necessariamente quem opera, mas ele está completamente envolvido nesse processo de criação, é um exercício em que a pessoa observa o tempo em que as coisas acontecem, em que as conversas acontecem. Então, o que eu estou querendo dizer é que o editor é um bom observador daquele mundo em que ele vive, em que ele rodeia. E isso é capaz, a gente tem a capacidade, de fato, de levar isso para a tela, para o vídeo que a gente está criando, para o material que a gente está criando. E isso significa, já de prontidão, que tem a ver com o que eu falei no início, que quem edita é quem está mexendo, está em contato com esse material. Porque a partir dessa visão de cada um, desse editor, desse profissional envolvido no processo, é que ele vai criar esse conteúdo a partir do repertório que ele tem, a partir desse background que ele tem. Então, isso quer dizer que aquilo que ele assiste, ou vou melhor dizer, tudo aquilo que ele consome, e aí eu digo quadrinho, revista, seriado, novela, programa de televisão, sem sombra de dúvida, vai virar um grande aliado para ele na construção dessa narrativa, seja ela qual for. E eu estou falando de uma forma bem abrangente justamente para que a gente entenda que em qualquer nível de execução de trabalho que a gente está falando, isso é importante. Lógico que você tem aí níveis diferentes em cada um desses trabalhos, mas sem sombra de dúvida, aquele background que você tem, aquele repertório pessoal que você tem, é importante e que influencia diretamente na construção dessa narrativa, né? Então, a ideia aqui, eu quero provocar vocês para que vocês aguçem o olhar de vocês, para que vocês aprimorem o olhar de vocês e para que vocês possam ter a noção de que é fundamental o papel desse editor na construção de uma narrativa. Larissa está soltando aqui uma pergunta, eu vou aproveitar só para dizer, porque tem a ver com o nosso próximo tema, os softwares de edição disponíveis no mercado. Você tem alguns softwares muito conhecidos, alguns que ainda não são tão difundidos, mas que eles também são usados no mercado. Então, você tem aqui o Avid, né? É um software de edição super conhecido e super difundido no mercado. Você tem o Premiere, que é muito conhecido pela Adobe, que tem aí um pacote forte voltado para toda a parte de composição, edição, finalização de áudio, de vídeo, de animação, e que ele está super integrado no pacote Adobe. E você tem softwares que são difundidos no mercado, mas não tão conhecidos a grosso modo, que é, por exemplo, o DaVinci Resolve, ou DaVinci Resolve, como cada um pretende chamar, que também é muito importante. Ele não tem um foco principal
para edição, você consegue editar de fato, mas ele, de uma certa forma, também alia aí alguns outros recursos que você consegue fazer com correção de cor, né? Você tem condições de editar, mas ele tem algumas características. O João está falando sobre o Final Cut. O Final Cut, ele dominou o mercado durante muito tempo, né? E ele acabou não conseguindo, ele foi descontinuado de fato, porque o mercado acabou, a Apple, que é a detentora do Final Cut, ele acabou se descontinuando, ele saiu do Final Cut 7 e ele pulou para o Final Cut X, mas de uma certa forma ele deixou de ter uma usabilidade muito forte no mercado mais broadcast, de produtora, porque ele acabou descontinuando algumas funcionalidades importantes para o mercado, como ingeste de material, ou até como uma força muito importante para o desenvolvimento do trabalho e da edição, que é o gerenciamento de mídia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu estou aqui acompanhando as perguntas e eu estou falando um pouco sobre o que eu tenho aqui disponível dos softwares. Se a gente for pensar efetivamente num programa, no Avid, por exemplo, o Avid é um software que ele é usado muito por emissoras de televisão, por grandes estúdios de cinema, e aí vocês vão perceber que ele tem uma certa similaridade com o Premiere, mas com grandes estúdios de cinema, com grandes produtoras também, de uma certa forma. Ele tem uma característica muito diferente do Premiere, ou até mesmo do próprio DaVinci, ou até do Final Cut. A gente pode colocar esse software aí nesse guarda-chuva, que o Avid, ele precisa muito que você tenha uma organização prévia, onde você tem que importar o seu conteúdo. Você clica e arrasta ele, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Você clica e arrasta, e aí você leva um certo tempo para começar a editar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um gerenciamento de mídia muito importante. E eu posso até fazer um parênteses nesse momento aqui. O gerenciamento de mídia para larga escala de trabalho, em grandes produtoras, ele é fundamental para que exista uma organização desse conteúdo e que você não se perca na construção da sua narrativa quando você tiver muito material disponível. Então, você pode pensar assim, eu estou aqui trabalhando agora, aqui em casa, e eu tenho, sei lá, 10 vídeos de 1 hora de material bruto para editar. Tudo bem, não é um grande problema, mas quando você entra, por exemplo, em um reality show, que é um dos exemplos que eu dei aqui, onde você gera 24 horas de material por dia, porque você fica gravando o tempo inteiro, se você não tiver, de fato, um gerenciamento de mídia, de arquivo, o risco que você corre de se perder nesse processo é grande. Então, ele é fundamental, esse gerenciamento de mídia. A Daniela está perguntando aqui quais são as principais características que definem a boa qualidade de um software de edição. Dani, eu digo para você o seguinte, eles são muito similares. Você consegue fazer a mesma coisa em todos eles, mas eles têm algumas características, né? Eu estou falando aqui agora sobre o Avid. Lucas, se você quiser dividir a tela com esse slide, essa organização que eu te coloquei, isso que vai mostrar o Avid, é interessante. Só para a gente poder enumerar aqui, acho que o pessoal vai ficar, de uma certa forma, mais acompanhando o que eu estou falando. Então, tá. Então, o Avid é bastante usado em emissora de televisão, em grandes estúdios de cinema, por produtoras. Ele importa o conteúdo, criando novos arquivos, mas ele tem uma força muito grande no gerenciamento de mídia. Em metadados, o que é o metadado, né? O metadado, ele é uma informação que vem junto, imbuída dentro desse arquivo de vídeo que a gente tem, e que, sem sombra de dúvida, para quando você vai falar de informações importantes, então o metadado, ele carrega a informação de câmera que a gente utilizou, ele carrega a informação de lente que a gente usou, de ISO que a gente usou, ele leva, muitas vezes, informação de qual é o LUT que a gente tem de cor para a gente aplicar na hora que a gente for falar de finalização, e isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, levar esse conteúdo à frente para facilitar a nossa finalização.
Eu gosto muito de usar o Avid, eu sou suspeito para dizer, porque, de fato, e aí a gente vai falar também sobre a diferença de onde você utilizar um software ou outro para um Avid ou um Premiere. Eu vou falar sobre isso em breve, mas complementando o Avid aqui, eu chamo ele de burocrático, porque, de uma certa forma, o Avid ele tem pouca customização em relação a outros softwares. Isso não quer dizer que ele não tem como você customizar. Ele tem muita customização. Muita customização. Mas ele não tem tantas quanto o Premiere, por exemplo, ou como até o próprio Final Cut tinha. Eu vou aproveitar aqui o que o Thiago perguntou, se ele se tornou um programa amador. Eu não diria que ele se tornou amador, Thiago, mas ele, de fato, saiu aí da linha de atenção das grandes empresas, tanto de broadcast como grandes produtoras, porque ele perdeu, de uma certa forma, esse suporte importante para que a gente possa ter todo esse acompanhamento de finalização e de metadados do material em que a gente está falando. Se você pensar que o Final Cut 7 era isso tudo que a gente está falando, e aí, por uma opção da Apple, ele de fato largou isso e foi para o Final Cut X, ele deu uma diminuída, ele deu um downgrade nesse processo. Clara, sim, todos os softwares são pagos, e aí eu coloquei aqui que o Avid tem um alto investimento dentro de todas essas opções que a gente tem, porque ele acaba tendo um fluxo maior e que ele é utilizado de uma certa forma muito mais nos grandes estúdios. Então, todos esses softwares que eu vou falar, até o próprio DaVinci, se você entrar no site da Blackmagic, você vai ver que ele tem uma opção de graça para você baixar, e que, de uma certa forma, te dá algumas opções para você trabalhar, mas ele não te dá o acesso full a esse material. O Avid também tem isso, você tem condição de baixar uma versão que tem grandes features para você usar e para você trabalhar, e até o próprio Avid, ele tem versões que a gente chama de Nitris, que é uma das versões top, Media Composer, você tem aqui o Newscutter também, de uma certa forma, que é para hard news, eu falei isso em uma outra ocasião, que você tem aí menos opções, de fato, de forma mais prática para que você possa fazer a edição de hard news, que é a edição de jornalismo de fato, e que aí a gente precisa, de fato, ter menos opções para trabalhar e para que a gente possa ter uma agilidade muito maior no que a gente vai fazer de entrega, né? Então, eu diria aqui que o Avid, então, ele tem aqui uma característica grande de metadado, de gerenciamento de mídia, né? Ele tem uma facilidade para você trabalhar de render. De uma forma geral, todos eles têm o render, mas o gerenciamento de mídia, de novo, e a organização desse material é fundamental para que a gente possa trabalhar direito e que tenha um fluxo, um workflow de trabalho super bem desenvolvido e que seja confortável para todo mundo. Vou parar um pouco de falar aqui do software e dizer que, assim, quando a gente fala de ilha de edição, não quer dizer que o editor, de fato, ele esteja ali isolado para trabalhar. Muito pelo contrário, ele pode até estar isolado numa sala fechada, como eu falei ali no começo, com o ar-condicionado, isolado, no escuro, mas o trabalho dele é altamente cooperativo e compartilhável. Então, é importante que esse profissional, que esse editor, entenda que, de fato, a organização dele influi diretamente na qualidade e no andamento desse trabalho que ele vai desenvolver. A partir do momento em que, depois que ele edita esse material, ele vai mandar esse material, essa edição, essa timeline, ele vai mandar, de fato, esse material para um sonoplasta, ou para fazer a mixagem do som, ou para colocar efeito sonoro, ou para melhorar e afinar e trabalhar as nuances de áudio, ou ele pode, de fato, mandar esse material para quem vai fazer finalização de cor e aplicar arte. E se essa organização não estiver legal, não vai dar certo. Não, Larissa, não, o Avid não faz parte da Adobe, o Premiere faz parte do pacote Adobe, então o Avid é um outro software de edição, né? Eu estou vendo que a Júlia me perguntou aqui, de fato, se o open source é um futuro para o mercado. Eu acredito que sim, eu acho que tem softwares, eu já vi software de edição que eles são open source, e eu acho que
ele pode ser uma ferramenta aliada a esse processo. Mas eu acho que eles ainda precisam evoluir em alguns sentidos, principalmente de estabilidade, né? Se você levar em consideração que o investimento que as grandes produtoras, as emissoras de televisão, e que eles fazem nesse material, na captação desse conteúdo, e inclusive na produção do seu conteúdo em geral, o risco que você corre de deixar na mão de um software efetivamente que não aguente a carga e o fluxo de trabalho, como por enquanto os open sources ainda não têm, é perigoso. Então, eu diria, se eu sou uma grande emissora de televisão, e quando eu falo de grande emissora, é qualquer emissora mundial, CNN, ABC, BBC, a Globo, as outras emissoras brasileiras, a própria Record, a própria SBT, de fato, eles investem um dinheiro enorme, e aí eu acho que fica aqui um receio de efetivamente trabalhar com esse conteúdo em um software open source. Você pode editar, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai alcançar o seu êxito final tendo um software open source a partir do momento em que você sabe e que você domina o que você quer fazer. Por isso que eu digo, o que a gente precisa é capacitar esse profissional, e o software de edição que ele vai utilizar não é um detalhe, mas é quase só uma consequência daquilo que ele quer criar, tá? Vou dar uma passada rápida aqui nas perguntas. De fato, o Avid não é da Adobe, ele é do Pro Tools, ele é da DigiDesign. A Avid comprou a DigiDesign, que é quem desenvolveu o software Pro Tools. E aí você tem o Pro Tools, ele é totalmente voltado para áudio, e tanto para fazer mixagem de vídeo, efetivamente, como para captação de bandas, para você fazer mixagem, efetivamente, de música, onde você pode trabalhar multipista, gravar sua bateria, gravar sua guitarra, gravar o seu violão de voz e tudo mais. Então, ele tem todo esse pacote aqui. Passando para um software que eu acho que é muito mais amigável, em geral, para o público, o Premiere, e aí esse aqui a gente pode falar muito sobre ele, porque é o que a gente vai trabalhar, ele está muito mais forte, está muito mais ligado para todos os públicos, como eu falei, se você quer trabalhar em grande emissora, se você quer trabalhar independente, ou se você quer trabalhar aí numa produtora, ele tem todo essas características. O que é que acontece com o Premiere, né? Então, eu estou falando assim, poucas emissoras de televisão, mas existem emissoras de televisão que trabalham, de fato, com o Premiere. Se vocês forem olhar, grandes estúdios de cinema, grandes produtoras também, então eu vou fazer aqui um paralelo rápido entre, bastante usados em emissoras de televisão, grandes estúdios de cinema e produtoras. E aí eles têm aqui poucas emissoras, grandes estúdios. Por que eu estou falando assim, dessa forma? Porque eu dou como exemplo sempre nessa hora, Deadpool, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, já ouviu falar, Deadpool foi efetivamente editado em Adobe Premiere. Né? É um filme, é um longa aí, a gente está falando de Hollywood, Marvel e tudo mais, né? Na época ele era da Fox ainda, mas de fato ele é um software que pode ser usado perfeitamente no cinema, no mainstream, como a gente diz por aí. Ele tem características de ser muito mais ágil, ele é muito mais prático, porque a parte que eu disse que no Avid ele tem uma burocracia de importar o seu conteúdo, o Avid cria uma nova mídia, o Premiere não. O Premiere trabalha efetivamente com o seu conteúdo, o seu vídeo já na tua máquina. O Premiere não. O Avid, ele tem uma característica também que te permite fazer isso, que chama AMA. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ele também te permite fazer isso para agilizar esse processo. Mas o Avid e o AMA Link, né, o André Rocha está citando, mas o Premiere, ele é nativo desse clica e arrasta, importa direto para o seu projeto. E isso, gente, facilita e agiliza o seu processo. É quase como eu dissesse assim para vocês. Eu preciso trabalhar com grande conteúdo em que o gerenciamento de mídia é fundamental. Por exemplo, reality show. Reality show gera aí, eu estou falando de Big Brother, Fazenda, os programas que a SBT fazia há tempos atrás nos reality shows. Qualquer reality show, qualquer não, mas a grande parte dos reality shows são editados em Avid, porque eu preciso acessar
esse conteúdo quase que o tempo inteiro. Então, eu preciso, BBB, o André está falando, eu preciso, de fato, ter acesso a esse conteúdo quase que de uma forma imediata. E aí, como eu falei, quanto mais mídia você gera, quanto mais arquivos, os moviezinhos que a gente capta, quanto mais eu tenho, quanto mais mídias eu crio, o gerenciamento fica mais complicado. E o Breno está falando aqui agora, a instabilidade do Premiere não é algo que compromete a sua presença em grandes estúdios. Eu diria que, de uma certa forma, sim, Breno. Ele não é que ele é falho, tá? Mas é que ele não é tão preparado para esse trabalho de fato. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de gerenciamento de mídia, a Avid, que é o software que eu estou falando aqui, eles criaram servidores próprios, eles criaram softwares de gerenciamento de mídia próprios, eles criaram todo um sistema de metadados próprio para que esse gerenciamento de mídia seja super confiável e seja super ágil, né? Depois que essa mídia já está importada. Na prática, o Avid, ele cria uma nova mídia dentro do seu computador, da sua HD, né, onde você precisa lidar com essa mídia que ele cria. E aí é quase como se o material original você pode tirar do seu computador. Ao passo que o Premiere e o DaVinci, o próprio Final Cut, não. Então, se você joga esse material para dentro do seu Premiere e, por algum acaso, você apaga o seu arquivo original que você gravou, essa mídia vai ficar offline, ela vai sumir da sua edição. E aí você precisa, de fato, levar e conectar e fazer aí um relink nessa sua mídia original para que você volte a editar. O André está falando aqui, é verdade, a gente costuma dizer que o Premiere não é um software parrudo, que é o que eu tinha falado aqui a respeito do Avid em chamar que ele é burocrático, né? Ele é burocrático porque ele, de fato, ele é um pouco mais parrudo, né? E aí o Frederico está falando que se você mudar de pasta também. Então, isso vai fazer a gente cair no terceiro slide que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a organização de material. Só para manter aqui a minha linha de raciocínio, pessoal, eu vou falar aqui um pouco mais sobre o Premiere. Ele tem uma característica muito interessante que o Avid acaba não tendo, e os outros softwares também têm, que é essa história que eu estou falando aqui de quase multiformato. Por que quase multiformato? Porque, de fato, se você jogar inúmeros formatos de vídeo, então eu posso trabalhar com Full HD, eu posso trabalhar com 4K, eu posso pegar um vídeo 720p, que é metade do Full HD, na verdade ele é de fato 720p, ou até qualquer vídeo menor de tamanho, de perspectiva, ele funciona. E aí eu estou falando efetivamente disso aqui, de formatos. Né, uma brincadeira rápida, ele trabalha com esses multiformatos. Né? Então, eu consigo ter agilidade a hora que eu jogo esse material para dentro do meu software, do Premiere. E eu consigo editar ele com agilidade. E aí, eu costumo brincar que, invariavelmente, você vai ter um gargalo, um final, né, um funil, na hora que você for fazer o seu export muito grande, e que aí precisa, de fato, de uma atenção bem grande do editor, para que ele possa ter esse controle muito bom de como ele vai organizar esse material para dar saída. Porque o risco que você corre de juntar, de fazer esse mix de multiformato, que é muito legal, para que seja ágil o seu conteúdo, a sua edição, você precisa tomar cuidado, que pode ser que lá no meio do seu vídeo, não importa o tamanho dele, você tenha uma diferença de formato, e aí é o que a gente costuma chamar de salada, né? E aí quando você tem essa salada de formato, o risco de alguma coisa estar fora do padrão que você mesmo determinou é grande. Então, quando eu chamo ele de quase multiformato, eu digo isso. E aí eu já puxo aqui para o atenção no export, que é a sua finalização de fato, né? Que você vai dar essa saída. Estou vendo que tem aqui um pessoal já tinha me perguntado, o Arnaldo faz aqui agora de novo uma pontuação que uma outra pessoa tinha dito aqui, que é aonde entra o diretor na edição. E eu vou falar lá no final, talvez não necessariamente hoje, a gente tem 3 dias aí, pessoal, para desenvolver, eu vou falar dos nossos grandes aliados nesse processo. Né? E esses grandes aliados também têm, sem dúvida nenhuma, o papel do diretor, do roteirista, tem várias pessoas que são fundamentais nesse processo. Por isso que eu digo e repito aqui para vocês,
o editor, ele não está sozinho nesse processo. Ele pode estar sozinho, de fato, na hora que ele está sentado ali para editar e para montar o seu conteúdo, mas o respaldo do diretor, do roteirista, de um bom roteiro é fundamental. Né? Então, eu estou falando aqui, falei um pouco também da customização, né? Eu disse que o Avid ele tem um pouco menos customizações, mas também bastante o suficiente para ele ser líder no mercado aí de cinema, mas ele tem algumas customizações que o Premiere permite e que, de fato, podem facilitar muito o nosso trabalho, o workflow do nosso trabalho, e aí o desenvolvimento da nossa edição. Volto a dizer que quase tanto faz o software que você está editando, mas de fato é fundamental que você domine a edição e que você tenha um grande conhecimento no software que você está dizendo, que você está editando. Esses 3 softwares que eu estou falando, o Avid, o Premiere e o DaVinci, que eu vou mostrar um pouco, eles são pagos, pessoal. É importante vocês entenderem que é muito difícil você ter um software não pago e que atenda uma eu já falei aqui, por exemplo, do Cinelerra, que é um software que eu já ouvi há muito tempo falar, mas eu desconheço o que aconteceu com ele, eu não sei se ele desenvolveu, mas os softwares de edição, eles são pagos, principalmente porque quando você diz sobre o software de edição, imagina que a edição desse conteúdo é o resultado de um grande trabalho que existe por trás de produção, de roteiro, de pré-produção, de captação. Então, o dinheiro, o investimento envolvido, não só na pré, como na pós, que é o ganho que aquele conteúdo final vai gerar para o seu cliente, ou para qualquer canal que você queira desenvolver, seja para um YouTube, seja para um evento, um casamento, uma festa, ou para uma emissora de televisão, é muito grande. E todos esses players envolvidos, eles não vão apostar, de fato, num software que seja open source, como a gente está falando. Aí você vai me dizer, então, Marcelo, você está querendo me dizer que eu não consigo editar o meu produto num software open source? Não. Mas a probabilidade de que você vai para uma empresa, de fato, ou virar um player no mercado, você vai invariavelmente cair nessas opções que eu estou falando. E aí o Isaac está citando aqui o Vegas da Sony, seria uma opção? Sem sombra de dúvida. Ele está um pouco mais fora desse mercado, Isaac, que eu estou falando aqui, mainstream, como o Avid, o Premiere, ou então até o próprio DaVinci, ou o Final Cut, mas sem sombra de dúvida você vai conseguir executar a sua edição. O máximo que pode acontecer é você, de repente, não ter algumas opções interessantes para finalização de cor ou para aplicação de algum tipo de efeito efetivamente que você quer ver. E aí, quando eu digo de efeitos, a gente vai falar mais sobre isso em outra aula, mas o fato é que quanto mais esse software ele atende à necessidade geral, mais parrudo ele vai ficar, plugins, o André Rocha está me ajudando aqui, sem sombra de dúvida, mais forte, com mais opções você vai ter para conseguir editar, finalizar e ter um controle melhor de correção de cor, um controle melhor para aprimorar, e aí eu digo até algumas vezes, pessoal, qualidade final de imagem, né? E aí eu falo um pouco do Premiere e do Avid. Quando você cria no Avid, você determina a qualidade que você quer trabalhar efetivamente, também é pago. Quem me perguntou, Gustavo, perguntou se o Vegas é pago, também é pago. Color grading, a Marlon está falando que color grading no Premiere é ótimo, é lindo. E aí eu posso até pular aqui já meu próximo slide, de colinha minha aqui. Desses 3 que a gente vai falar hoje, sem sombra de dúvida, o melhor para correção de cor é o DaVinci, porque na verdade ele começou de uma certa forma sendo desenvolvido efetivamente para correção de cor. E aí ele começou a criar algumas outras opções alguns features, né, algumas outras características importantes para a gente trabalhar, Blackmagic Design, e aí eu falo um pouco sobre ele aqui, mas o DaVinci conseguiu reunir umas coisas mais, alguns features, né, algumas características importantes também para você desenvolver. A grosso modo, eu diria assim, se você quer fazer uma edição simples, mas quer fazer um color grading, quer fazer uma correção de cor muito boa, vai para o DaVinci. Não, eu quero fazer, eu tenho muita arte para trabalhar com o After e com o Photoshop, até como eu citei aqui,
vai efetivamente para o Premiere. Ah, não, eu preciso aqui de muito conteúdo, eu vou ficar num projeto aqui para trabalhar mais de 6 meses, 1 ano, é um reality, são muitas diárias de gravação, eu tenho um conteúdo muito grande para trabalhar, vai para o Avid. Ah, mas Marcelo, você não citou aqui o próprio Vegas, né, da Sony, mas eles vão desenvolver similaridades nesse processo, tá? Eu falei aqui, por exemplo, da Blackmagic. Qual é a importância da Blackmagic para o mercado? A Blackmagic, ela, assim como a Sony, que também desenvolve o Vegas, a Blackmagic, ela desenvolve câmera. Ela vende câmera. E aí, quando a gente fala que você tem uma integração muito grande com a câmera, por que a câmera é importante? Porque a câmera, obviamente, ela vai sair com um arquivo que vai te gravar, e esse arquivo, ele tem compactação, ele tem codec, ele tem formato diferentes para se trabalhar, e aí a gente fala um outro dia só sobre codecs e formatos, mas o formato, o codec, esse arquivo que você vai trabalhar, é tão importante para quando você levar na edição. A partir do momento que você leva esse vídeo para o seu software de edição, ele tem, de uma certa forma, a primeira conversão. Cada conversão pode te gerar ou não uma perda de qualidade. E quando você gera perda de qualidade num processo que a gente está falando mainstream, onde você está muito preocupado em que o que você gravou chegue o mais próximo do seu final, dentro da mesma, com a mesma qualidade que você gravou, todo esse fluxo de trabalho, editar, aplicar correção de cor, devolver, exportar e chegar no usuário final, é importante. E aí, quando eu digo usuário final, é qualquer um. Quando a gente senta no cinema e assiste Avatar, que foi citado aqui, que de fato foi editado em Avid, é fundamental que a gente tenha, por exemplo, um cinema com telas de projeção IMAX. Porque ele foi projetado, assim como os filmes do Christopher Nolan, eles foram projetados, eles foram gravados para que sejam transmitidos, exibidos com a qualidade IMAX. Então, é fundamental que todo esse processo que a gente está falando, da captação até o final, passando sem sombra de dúvida por esse meio que é a edição, eu preciso manter a qualidade o mais próximo, mais fiel daquilo que foi editado. Fazendo um paralelo com a foto, né, com fotografia de fato, quando a gente tira uma foto, você tem a opção no setting da sua câmera de tirar uma foto na melhor qualidade JPEG possível, e você tem a opção de tirar a foto em RAW. Ponto .RAW é o arquivo puro, é o arquivo nativo, que aí lá no seu Photoshop, estou fazendo uma analogia, lá no Photoshop, de fato, você consegue trabalhar com cores. E a ideia aqui do codec, do formato de vídeo que vai ser levado para o software de edição, seja ele qual for, é que este formato seja o mais respeitado, esse codec, seja preservado e respeitado, para que você consiga trabalhar com nuances de cor. E aí eu posso fazer um paralelo rápido ao nível de execução do nosso trabalho. Independente se você é um entusiasta, se você quer fazer o seu conteúdo para o seu próprio canal de YouTube, ou se você está pensando em trabalhar com edição de filme, de cinema, não importa. Preservar a qualidade e ter uma organização do seu trabalho é algo que você tem que levar para sempre nesse seu processo, tá? A Larissa me perguntou, está perguntando aqui, por que a gente tem que ter uma opção, tem que ter uma atenção no export do Premiere? Exatamente porque eu estava falando, Larissa, quando você junta multiformatos, então o que eu estou falando de multiformatos? Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo que ele é em HD, mas ao mesmo tempo eu recebi um material em 4K, mas aí eu também recebi um material em Full HD. Quando você leva esse multiformato para o Premiere, você vai conseguir editar na sua sequência perfeitamente. Só que a hora que você chegar no final, acabou, assistiu, está perfeito. A hora que você for exportar esse conteúdo, você precisa ter a consciência de que você precisa fazer ou um up convert ou um down convert desse material para que ele fique na perspectiva, na proporção exata que é o seu vídeo final. O que eu quero dizer com isso? Se eu entrei com o material em 4K,
né? Eu estou falando 4K, 3.840 por 2.160. Editei, botei trilha, botei efeito, fiz tudo. E aí, a hora que eu for exportar esse material, o videozinho que eu quero criar, o movie, é em Full HD, é um ponto MP4, é em Full HD, que é 1920, 1080, eu preciso tomar cuidado para que todo mundo seja diminuído de uma forma na proporção e na perspectiva igual, para que a hora que eu diminuir isso no meu export, que é o final dele, a gente esteja respeitando a proporção e a perspectiva. É basicamente isso. Acho que a gente pode desenvolver isso um pouco mais na próxima aula, ou até um pouco mais hoje, a partir das perguntas que vocês vão fazendo, porque é fundamental que a gente tenha essa atenção. Daniel está perguntando aqui, a integração do fluxo de trabalho do DaVinci funciona só com as câmeras deles ou com qualquer câmera? Qualquer câmera, tá, Daniel? Qualquer câmera, mas sem dúvida nenhuma, quando é assim como acontece com o pacote Adobe. O pacote Adobe, sem dúvida nenhuma, ele tem uma integração gigantesca com o Photoshop e com o próprio Photoshop, ou até o próprio software de áudio que a Adobe desenvolve no pacote dela. Então, você tem aqui 4 elementos importantes no caso da Adobe. Você tem o Premiere, você tem o Photoshop, de uma certa forma, apesar de parecer que para a gente não é importante, mas ele é fundamental, não é tudo, mas é 100%, e você tem aqui o próprio Premiere e o software de áudio, se eu não me engano, ele chama Audacity, eu me esqueci agora, né? Então, esses 4 elementos ao mesmo tempo é o que fazem a integração com o Premiere ser importante numa produção onde a gente precisa ter uma agilidade, né? E aí quando a gente fala de fato, quando a gente está lidando com trabalhos com prazo, onde o cliente quer assistir Audition, obrigado, André, né? Quando você está falando de softwares de entrega, na verdade, de deadline de cliente, às vezes a gente grava, o nosso mundo, a minha realidade, inclusive, é essa, eu gravo hoje para entregar ontem, e aí quando eu faço isso, eu tenho pouco tempo de edição, e aí eu preciso ser o mais objetivo, o mais direto, o mais assertivo, e aí essa integração que a gente está conversando é fundamental para que a gente possa desenvolver, de novo, um workflow de trabalho importantíssimo para que isso seja entregue de uma forma rápida. Vou tomar uma aguinha aqui que eu já falei bastante. Então, é importante que a gente tenha em mente, tá? E aí eu falei um pouquinho só sobre o próprio DaVinci, mas ele faz uma correção de cor fundamental. Eu estou chamando aqui de relativamente novo no mercado, mas não é que ele é novo, é que ele não é tão difundido efetivamente como esses outros softwares que eu estou falando, né? Então, ele é bem interessante. Ele tem uma integração com a Blackmagic, aí você pode falar, poxa, Marcelo, mas por que você está falando dessa integração, então, se todos são interessantes, eles funcionam? Mas é porque, como você tem diferentes codecs, então você tem codecs da Sony, você tem codecs que a própria Avid criou, os DNX HD, vocês têm os codecs que a gente tem, os codecs que a Panasonic trabalha, os codecs que a Blackmagic desenvolveu, e aí a gente fala da Sony também, que tem câmeras, infelizmente, a gente acompanhou essa semana a saída da Sony aqui do mercado nacional, mas a gente tem aí esses codecs. Todos eles podem convergir, sem dúvida nenhuma, mas aí eu digo para vocês, se você está com o seu sistema montado em Blackmagic, pode ser que você ganhe agilidade, sim, trabalhando com o DaVinci. Isso acaba fazendo você ser um pouco mais ágil. Mas isso depende, o que eu falei no início e que eu vou reiterar até o final. A partir do momento que você, profissional, está capacitado a editar, o máximo que pode acontecer é a gente, de fato, demorar um pouquinho mais para editar naquele software ou não, mas você sabe o que você quer fazer, e esse é o meu intuito aqui hoje. Eu vou mostrar alguns softwares, mas na verdade a ideia é que você esteja capacitado para saber o que você quer editar, né? Qual é a linha narrativa que você quer criar? Como é que eu lido com esses aliados que eu estou falando, com um bom roteiro? O que é que eu faço se chegou um material aqui que não tem roteiro e eu preciso desenvolver uma linha narrativa para ela, porque eu tenho um prazo para entregar e tudo mais. Então, essas coisas, esses elementos que são importantes, que te fazem definir. Se eu vou usar o Avid, o DaVinci, o Vegas, o Final Cut, de fato isso pode até ficar quase que em segundo plano, desde que você tenha a condição de extrair o máximo que você quer
daquela linha narrativa que você quer tirar e extrair desse software que você tá falando. Felipe falou aqui, acho que eu disse Premiere 2 vezes, mas sem dúvida nenhuma, a integração que a gente tem com o After, com o Photoshop e com esses softwares da Adobe é fundamental para que a gente possa efetivamente desenvolver. Qual é o melhor fluxo de arquivo quando é uma produtora de áudio, criando trilhas, sound effects, editando com som durante o projeto? Heitor, antes a gente, essa convergência entre você trabalhar com arquivos de áudio efetivamente, eu diria para você que antes de você passar, e aí já falando de fluxo de trabalho, antes de você realmente compartilhar esse material com uma produtora de áudio, é importante que você tenha a sua edição já de uma certa forma desenhada, porque se você começar a dividir essa edição em algum momento que esse material ainda não esteja pronto, a probabilidade de refação, porque você ainda nem fechou a sua edição com a produtora de áudio é grande. E é o que eu quero dizer. Fechou a sua edição, seu conteúdo está aprovado, é isso que eu quero? É isso. Aí você exporta um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio para essa produtora, e eu estou falando de um videozinho, um movie, referência, né? E um arquivo AIF para essa produtora, e ele vai pegar esse software de tanto o Audition ou um próprio Pro Tools, ele vai pegar essa sua sessão que tem lá 10, 12, 20 canais de áudio, e aí ele vai começar a tratar este áudio sincado com a sua edição. Tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta, mas a ideia é que primeiro você fecha a edição, aprovou a sua edição, tudo isso, lógico, vai ter alteração, mas depois você manda esse material para o áudio, porque primeiro a gente precisa fechar, para depois a gente ir para a edição, para a finalização de áudio. Espero ter respondido a sua pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui só para a gente passar. Lucas, se você quiser me dar uma força, só para a gente ver se eu estou pulando alguma pergunta importante do pessoal que esteja falando assim, acho que ele não tem tantos codecs completos como Final Cut, a Camila falou. Trabalho com edições relativamente simples, eu uso DaVinci, vou sentir muita diferença em migrar para o Premiere, ou só para coisas mais avançadas. Fábio, o grande lance aqui que eu estou falando é a gente escolher qual é aquele software que a gente se sente mais à vontade. E aí é muito a gosto do cliente, né? A gosto de quem está editando. Eu editei muito tempo com o Avid e estou familiarizado com o Premiere, e eu acredito que o Avid tem algumas características interessantes. Acho que o Premiere tem outras, e essa história de multiformato é muito legal, é muito interessante, mas acho que é importante a gente tomar cuidado com esse fluxo de trabalho, tá? Né, Lucas, eu puxei aqui você, porque acho que é muito interessante as pessoas, o pessoal que está participando aqui, para não pular muito o processo, para que a gente, né, depois eu não volte para uma pergunta que esteja muito lá atrás e tudo mais. Né? Pode ficar tranquilo, que eu estou acompanhando aqui. As perguntas que você já respondeu, eu estou já ticando, e tem algumas que a gente pode deixar para o final, estão mais ligadas à sua história de vida, à carreira. Legal. A gente está passando mais por uma área de software agora. Você quer dar um intervalinho para o pessoal de uns 3 minutinhos, tomar uma água? Pode ser interessante, o que você acha? Eu topo. Pessoal, vocês querem um intervalinho? Podem responder aqui no chat, a gente faz um breakzinho rápido. Legal, isso. 3 minutinhos, e aí a gente volta com essa aula incrível do Marcelo. Tá bom? Não, para quê? Tá bom, já volto. Estou por aqui. Beleza. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui, você pode colocar no chat, tá? Só lembrando algumas coisinhas para quem ficou. Se você quiser reassistir a aula de hoje e as próximas aulas também, elas estarão todas no nosso canal do YouTube, EBAC Online. E você vai receber sim um certificado de participação no workshop na quinta-feira, nossa terceira e última aula. Aqui no chat eu vou colocar um link de um formulário e nele você vai preencher os seus dados e vai receber o seu certificado por e-mail, tá bom? A gente também criou um grupo do Telegram, porque sempre em workshop o pessoal quer interagir, tá? É um grupo para vocês, eu só crio, então o link está aqui também em destaque no chat. Se você quiser entrar e conversar com o pessoal, a gente agradece e recebe vocês com muito carinho, tá bom? Nosso canal no YouTube se chama EBAC Online. Vou colocar o link agora no chat também para vocês.
Só um minutinho. E aí vocês podem assistir todos os nossos eventos lá. Colocando o link agora, tá, pessoal? Quem participou dessa aula tá sim, André, habilitado para as outras. Vocês vão receber o link sempre por e-mail, tá? E sempre no mesmo horário a gente entra. Então, se você já se inscreveu, você já vai receber esse link. Aqui, já está no chat o canal do YouTube, tá? As aulas, elas ficam disponíveis uns 25 minutinhos depois que a gente termina, tá bom? Aí vocês podem rever a aula de hoje, antes da de amanhã, se tiver alguma dúvida, tá? Às vezes tem alguma pessoa que está trabalhando no horário, aí não consegue estar na aula inteira, então a gente sempre disponibiliza, tá certo? Que bom que você está gostando, Tatiane. Maravilha. Maravilha, maravilha. Marcelo, vamos voltando então. Acho que a gente já teve o tempinho do nosso intervalo. E aí, enquanto o pessoal volta, eu posso ir falando um pouquinho sobre o nosso curso de hoje, que é o curso online de edição. Deixa eu só ver se o Marcelo já está de volta. Aí, sim. Daniel, vocês também vão receber o link da gravação por e-mail, tá? No final do workshop, depois de quinta-feira, vocês vão receber por e-mail, sim. O link do Telegram, ele tá aqui em destaque no nosso chat. Legal. Vou colocar ele daqui a pouco de novo pra gente, tá? Então eu vou falar rapidinho, Marcelo, sobre o nosso curso. E eu estou aqui atento às perguntas. Você não precisa se preocupar em responder todas, que o que passar eu te passo daqui a pouquinho, tá bom? Senão Tá você bom. vai ficar muito aflito. Já tô. Fica tranquilo, o pessoal tá adorando e eu também. Olha só, gente, o curso que a gente mostrou hoje no teaser é o curso de edição online, tá? Então, nele, você vai aprender na prática a usar as funcionalidades, do Adobe Premiere Pro, um dos softwares que o Marcelo citou, para utilizar os recursos nos seus projetos pessoais e também profissionais. Você também vai conhecer o Adobe Media Encoder, o Lumetri e o Color Panel, Premiere Pro e o Adobe Audition. Toda essa série que foi citada aí quando o Marcelo mostrou esses tripés de softwares, né? Nesse curso, você vai compreender a importância do storytelling na edição de filmes, montando suas timelines de maneira eficiente para contar uma boa história com seus vídeos. E vai dominar também as possibilidades de edição e adaptação de cortes, efeitos narrativos visuais, pensando na plataforma de veiculação do seu produto, do seu filme. E aí você vai tomar as melhores decisões para produzir curtas ou longas metragens, séries, videoclipes, campanhas publicitárias, vídeos para redes sociais e muito mais. Você vai desenvolver também uma percepção crítica e ampliar o seu repertório com muitas referências profissionais para entender como pensar o corte, o ritmo e os demais recursos da edição. E você vai passar também pelo processo completo de edição de um filme, desde a avaliação do material bruto até a entrega final. E aí você vai aprender como preparar e salvar esses arquivos de maneira correta, organizada e profissional, para que todo mundo que integre a sua equipe, o seu time de trabalho, possa receber o seu material editado e também trabalhar em outras etapas de pós-produção. Então, gente, quem ainda não clicou no clique aqui que está em cima da nossa tela,
chegou a hora de vocês saberem a nossa oferta especial do dia. Para ninguém ficar passando vontade, a gente está oferecendo 50% de desconto no valor total do nosso curso online de edição de filmes. Então é só você clicar ali em cima, você vai ser direcionado para uma página, preenche um cadastro e pode ficar tranquilo e tranquila que você não vai se matricular automaticamente no curso quando clicar no botão. É só uma maneira de você garantir esse desconto, que é exclusivo para quem está aqui no workshop, tá? Só que se não clicar agora, perde esse desconto, porque ele é válido nas próximas horas. E nos próximos dias do workshop, nós vamos oferecer outros descontos. Então, se você está muito afim de fazer o curso de edição de filmes, agora é a hora de garantir esse desconto, porque ele é exclusivo para vocês. Beleza? Falei bastante. Vamos chamar o Marcelo de novo aqui para retomar. Eu vou até colocar já a apresentação dele, onde ele parou. E aí a gente segue a nossa aula. O curso ele tem duração de 4 meses, tá? Mas você, depois que termina, você pode ainda acessar todo o conteúdo por até 2 anos. Ele fica à disposição para você. Ele é todo online, você pode fazer na plataforma que for mais adequada para você, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, no horário que você puder, tá certo? Vamos lá, Marcelo. Legal. Estava dando uma olhada aqui nas perguntas, algumas acabaram passando de fato, mas acho que aí depois o próprio Lucas já falou que efetivamente consegue separar e organizar. Tem uma pergunta que eu acho que é interessante aqui, que foi... quem foi que fez? Alguém perguntou efetivamente de software de edição para celular. A própria Adobe tem o Premiere Rush, como queira, e que você consegue fazer uma edição no seu celular. Lembrando que você tem ótimas opções para você editar no seu celular, mas dependendo da necessidade, da agilidade que você precisa para entregar o seu produto, ou até mesmo a complexidade que você precisa para poder entregar isso, não é o lugar mais adequado, mas você consegue desenvolver. Então, o que eu quero dizer com isso? Você quer fazer um vídeo para o TikTok, ou para Instagram, ou até para rede social, Facebook em geral, ok, vai lá. Tá legal o que você quer? É o que importa. Agora, você quer mais opções de efeitos, você quer mais opções de trilha sonora, você quer ter um ajuste fino na cor, você quer ter uma precisão melhor no efeito que você quer colocar, vai para esse software de edição. E aqui eu brinquei dizendo que ele é chato, mas é óbvio, eu tenho 16 anos, 20 anos de experiência com edição, eu não posso dizer que eu acho chato. É brincadeira isso, porque quem está atrás acompanhando na ilha de edição, né, e normalmente a gente tem uma pessoa, um outro profissional com a gente, seja o roteirista ou o diretor, ele não está acompanhando aquilo que você está fazendo, ele está vendo você editar, mexendo no teclado, e às vezes ele não está entendendo. E por isso, quem está assistindo acaba parecendo que é um processo chato. Eu, particularmente, durante todos os meus anos, efetivamente, como editor, editar, para mim, era algo quase como uma meditação, né? Era relaxante. Então, eu chegava no trabalho, botava as minhas coisas, logava e passava lá o meu tempo editando, porque eu estava focado, 100% focado naquilo que eu estava fazendo, né? Sim, de fato, me tirando dos meus afazeres, dos meus problemas, eu estava focado naquilo. Então, eu não acho chato, é óbvio, não posso nem dizer que seja, mas é que acaba quem não acompanha o processo, acaba falando, eu não aguento mais ver. Porque você vai e volta, você dá play, volta, você dá play, volta, você dá play, volta, assiste, vê o corte, a sua cabeça, e aí eu vou falar muito sobre organização, gente, a sua cabeça de raciocínio, lógico, é quem está criando aquilo. E é quem está atrás, está olhando alguém ficar dando play, voltando, em alguma coisa que às vezes para ele parece que não faz muito sentido, né? Então, é por isso que eu brinco e digo que ele é chato e que ele é um processo complicado, mas ao mesmo tempo ele é relaxante, me faz meditar. A Clara perguntou aqui também se esse curso serve para quem não tem conhecimento de nada sobre edição. Sem dúvida nenhuma, o Lucas pode falar mais sobre isso, mas de fato aqui a gente tem condição de você ser um grande entusiasta e continuar nisso. A Geslam perguntou se ele é um software, o DaVinci ele é um software que é mais focado para edição de áudio, ou se ele também te permite. Todos esses softwares de edição que eu estou falando, eles têm recursos de médio para avançado para que você possa fazer efetivamente uma finalização de áudio.
mas aí eu digo para vocês que os softwares de edição de áudio, como o Pro Tools, ou como o próprio o Audition da Adobe, eles têm, tudo isso tem a ver com a precisão que você tem e o nível de detalhe que você precisa para acabar a sua edição. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Na prática, o software de edição trabalha frame a frame. Eu consigo andar um frame para frente, um frame para trás. O software de áudio, efetivamente, tanto um Pro Tools ou como um Audition, você tem ali precisões de milissegundos. Ah, mas eu não vou nem perceber, mas isso faz diferença. Se você pegar um frame fora de sync, o seu áudio com o vídeo, já vai dar uma sensação estranha no seu espectador. Pode ser que ele não vire e fale assim, tá um frame fora de sync. Mas ele com certeza vai dizer para você, tem alguma coisa estranha aí que eu não estou entendendo. Parece que o som está atrasado, sabe? E aí esse nível de detalhe, de precisão, você vai colocar no seu software de edição de áudio. Mas é só isso? Não. Eu tenho muito mais efeitos sonoros para eu tratar o meu som. Então, às vezes, vamos colocar na prática. A gente faz aí uma captação numa praça e que essa praça tem um vento enorme, ou tem um ruído enorme ali de carro passando, de gente falando. Nos softwares de edição, você consegue fazer uma atenuação desse ruído, você consegue diminuir, mas é nos softwares de edição de áudio que você, de fato, vai conseguir diminuir quase, veja bem, quase acabar por completo com esses ruídos. Como? Você faz uma análise de frequência, eu pego ali uma amostragem de 10, 5, 3, 5 segundos, que você analisa a frequência deste som, e é o software de edição que vai fazer esse noise reduction. Poxa, Marcelo, mas os outros softwares de edição também não fazem isso? Não os softwares de edição de áudio? Fazem. Mas você tem mais opções de recursos para fazer. Assim como o DaVinci, ele é muito mais voltado para correção, ele também edita, mas ele é muito mais voltado para a correção de cor do que efetivamente para um trabalho de fato de edição de áudio. Né? Então, tem alguns softwares interessantes, o ajuste fino, de novo, onde ela está falando, né? A Larissa está pedindo para eu falar um pouco sobre o After. O que acontece com o After, Larissa? O After, ele tem uma particularidade um pouco parecida com o DaVinci. Ele é um software de composição de imagem, né? Ele é um software que serve para você criar as animações de fato. Então, você vem ali com uma animação, né, uma DA feita pelo seu diretor de arte, onde ele foi no Photoshop ou em qualquer outro software, e criou camadas de vídeo, camadas de elementos para que você possa animar. Você transporta esse projeto para o After e ali você anima esse projeto. Então, ele não é um software de edição de imagem, ele é um software de composição. Na prática, o que é que vai acontecer com isso? Eu faço a minha edição, né, eu tenho lá a minha edição, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, aqui nesse momento, eu quero que tenha uma animação que gire, que entre uma vinheta com um logotipo, eu vou mostrar isso para vocês. Isso é feito no After. Depois que ele faz no After Effects, eu crio esse arquivo, eu crio essa composição, legal, é isso, eu checo a animação, eu vejo se ele está entrando, né, se está tudo certo, se está perfeito. Depois eu exporto esse material, crio um videozinho, um movie.mp4, com canal alfa ou sem canal alfa, que é a transposição de imagem de uma para outra, levo para o meu software de edição e aplico em cima do vídeo para que, de fato, exista uma correlação entre eles. Então, o After Effects, ele não é efetivamente um software de edição. Ele é que nem o software de áudio. Por isso que eu estava falando desses 4 softwares juntos, assim ou assim, tanto faz, que é uma composição. E aí, de novo, é onde o Premiere tem, aí ele sai na frente desses outros softwares, onde ele tem essa integração. Ah, então você quer dizer que o Avid não tem a integração? Ele não é integrado, mas ele conversa perfeitamente. Eu posso pegar um material que foi criado no After e levar para o Premiere, para o Avid, perfeitamente, não é problema nenhum. Posso pegar esse material e levar para o DaVinci, para o Vegas, ou para qualquer outro software que a gente esteja falando. Aí, pensando efetivamente no software de edição via celular, aí a situação é um pouco diferente, porque isso depende, primeiro, da performance do seu próprio aparelho, e depende também da particularidade de cada software de edição que você tem no seu celular. Lembrando que a edição via celular é um diferencial, né? Ele não é feito para isso. Eu acho que sim, em algum momento no nosso trabalho, eles vão chegar num nível bem grande e bem
similar aos softwares de edição, mas eu acho que eles não vão chegar por conta disso que eu falei, do mesmo caso dos softwares de open source, né? Na verdade, eles têm aí essa particularidade. O que eu posso dizer para vocês, pensando em fluxo de trabalho, é que dependendo do nível de agilidade que você precise para entregar o seu conteúdo, e aí é a característica mais clara que vem à minha mente agora, é a edição de jornalismo, né, que é o hard news, que isso não tem jeito, quanto antes aquela matéria for para o ar, melhor. O que acontece? Às vezes, você grava esse material ali, né? Então, vamos pensar o seguinte, um furo de reportagem. O camarada está parado lá, o repórter, a equipe de reportagem, está parada em frente a um hospital por conta de uma situação, e aquela notícia precisa ir rápido para o ar. E aí, a equipe de reportagem gravou com a sua câmera, e aí você tem condição de, enquanto você está se dirigindo à redação, de duas uma, ou você já faz o upload desse material bruto direto para o servidor da emissora, por fluxos de trabalho, e aí por isso que entra aquela história que eu estava falando da Blackmagic, do fluxo de trabalho para as câmeras que você escolhe, para que você possa ter um fluxo legal de edição e entregar o mais rápido possível para o produto final. Ou você pode ou já fazer o upload desse material através de redes, ou 5G, ou hotspots que tem espalhados por aí. A Globo tem uma característica muito grande, ela tem hotspots espalhados na Paulista, e aí você cria os pings. Então o camarada está, de repente, ali no Pacaembu, ele precisa subir rápido esse material, ele chega nas imediações da Paulista, onde tem um hotspot, e ele já sobe isso para a redação antes dessa equipe que se deslocou, foi até a emissora de fato, com a sua fita, o seu disco, ou o seu cartão embaixo do braço, e chegar lá, levar para a equipe de ingeste desse material, para ir ao editor. Então, ele já faz esse envio direto. Ou então, o próprio repórter pode já, através do celular, isso é um ecossistema que a Sony criou já há algum tempo, esse próprio repórter no celular, ele já pode começar a dizer quais são as imagens que ele quer escolher, que ele sugere que a edição faça, e que ele junte com aquela sonora, que é o depoimento, né? Então, hoje estamos aqui na porta do hospital para falar do paciente XPTO que aconteceu assim, assim, assado. Ele já separa esse material e já manda direto para a redação, já determinado mais ou menos aquilo que ele quer fazer e que ele quer que seja utilizado na sua matéria. Lógico que isso vai passar pelo crivo do editor-chefe e da linha narrativa, mas tudo isso é para dar agilidade na entrega desse material, de novo, falando especificamente sobre a edição de telejornal, de hard news, como a gente chama. Quanto antes no ar, o furo da reportagem, ou até o próprio espectador poder prestar atenção e acompanhar e ver essa matéria, melhor é. Então, isso é importante, é um grande aliado, esse fluxo de trabalho, de fato, que a gente pode ter dentro desse fluxo que a gente está falando. Lucas tem feito aqui, fez uma pergunta aqui um pouco menos técnica, mas ao meu ver bem importante, pode ser respondido depois. Então, deixa para depois, tá, Lucas? Eu quero pular aqui, né, mudar o nosso foco e falar efetivamente aqui, como eu disse para vocês logo no início, quem edita. E aí eu acho que os cursos que estão sendo propostos aqui pela EBAC, e eu acho que mais importante do que só o curso, a linha narrativa que a gente desenvolve aqui, é dizer de novo que você, profissional, você, editor, precisa, de fato, ter esse seu conhecimento de repertório, de feedback, de background, na verdade, para que você possa desenvolver a sua linha narrativa. Isso é fundamental para qualquer software de edição que você vai usar. E como a gente faz isso? Eu acho que é apurando o olhar, prestando atenção em todos o que a gente consome por aí de audiovisual, seja um filme, seja uma novela, seja um programa de auditório. Uma coisa que eu não falei no início, mas que eu posso garantir para vocês, que não existe nenhuma produção audiovisual, o Wallace está falando que editar é chato, né? Não existe nenhuma produção audiovisual que não tenha a edição. Você vai falar assim, mas poxa, e as lives que a gente faz? De fato, não tem, aqui a gente não vai ter edição, mas pode ser que se a gente queira subir esse material no canal e tirar, aparar uma aresta ou outra, ela vai existir. O programa ao vivo não tem edição? Tem, sem dúvida nenhuma. O material que é levado ao programa, que aquelas matérias que a gente assiste, são editados previamente. O programa que foi para o ar, o programa de auditório que foi para o ar e que a gente assiste lá e que parece que ele acontece em tempo real, mentira. No bom sentido, mentira. Houve uma edição
pesada para que aquilo acontecesse. Dificilmente os programas são gravados efetivamente com começo, meio e fim. Às vezes, eles são gravados em dias separados, assim como a gente tem isso, sem sombra de dúvida, com a ficção, né, com as novelas, com as séries, eles são gravados por eixo de gravação. O que eu quero dizer por eixo de gravação? A gente tem lá os roteiros, por isso que eu falo muito de roteiro, a gente tem lá os roteiros da série, onde dizem que a gente tem ali, um exemplo, tá, pessoal? 20 cenas que acontecem na casa do Marcelo, por exemplo, aqui hoje, né? Então, se eu tenho lá os roteiros determinados, eu vou gravar todas as cenas que eu tenho disponíveis nesse cenário que a gente está falando, nessa locação que a gente está falando, eu vou cobrir aí os 20 episódios que eu tenho, porque eu montei aqui um cenário, tem toda uma estrutura de câmera, tem toda uma estrutura de fotografia, de desenho de luz, de produção, de logística, que é fundamental que eu pare e fale assim, gente, para montar isso de novo, vai custar uma nota preta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos gravar tudo que a gente pode aqui, e aí depois a gente começa a montar essa concha de retalhos que a gente tem na edição, né? Então, eu gravo, o que eu estou querendo dizer, eu gravo aqui hoje uma cena para o capítulo 1 e eu gravo aqui hoje, sentado nesse mesmo lugar, uma cena para o capítulo 30. Mas aí o Marcelo troca de roupa, muda a maquiagem, faz o design de sobrancelha, como falaram aí, eu tenho consciência disso, monta uma maquiagem, troca de roupa, troca a luz, mas a gente está no mesmo lugar. Né? Eu gravei tudo isso num dia só. E aí, a hora que eu desenvolver a edição, a gente vai fazer essa mágica depois. Né? Tem um conceito de televisão que a gente brinca muito, que é salva-se depois na pós. A edição resolve, a edição resolve. Sem dúvida, a edição resolve porque por isso que é importante aí quem edita. A edição resolve, às vezes a gente recebe uns quebra-cabeças que não tem fim, que nem quem gravou sabe que tem fim, e a gente, como editor, é quem tem que descobrir qual é o caminho das pedras. É a gente que precisa criar o caminho desse labirinto que são as edições, que são a captação desse material, para que a gente possa, de fato mesmo, de forma que a gente entregue esse conteúdo da melhor forma possível. Haja decupagem. A decupagem é uma dos elementos fundamentais para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor. Então, quem edita de fato, gente, é quem está mexendo, quem está operando. É a gente que edita, o software é só o caminho que a gente quer. Ela fala, poxa, mas eu quero diminuir essa imagem e arrastar ela daqui para cá. Legal, você sabe você sabe que você quer fazer isso? Então, você abre o seu software de edição e aí você vai fazer isso, né? Dominar os conceitos. Quando eu falo de dominar os conceitos, dominar os conceitos de edição, dominar os conceitos de fato de captação que a gente tem, né? Entender eixo de câmera, entender perspectiva, plano, né? Entender esse trabalho que é importantíssimo para que você, quando chegar na edição, você está dominando tudo que aconteceu. E aí eu falei aqui, saber explicar. Por quê? Por que saber explicar? Porque às vezes você sabe o que você quer fazer, mas você não consegue explicar para o editor de fato, né? Pensando você que está acompanhando ali ao lado, talvez você não saiba explicar. E aí vocês precisam criar uma forma, você que está como editor de texto, por exemplo, e não de quem está operando, você precisa dizer para esse profissional, caso você não saiba, de fato, operar essa máquina, né, esse software de edição, você precisa saber para ele, dizer para ele o que você quer, né? Então, você pode dizer para o cara, eu queria que isso aqui acontecesse, que essa imagem saísse daqui e caminhasse, que demorasse 10 segundos para chegar aqui. Se você não souber explicar isso para ele, não é que o editor não sabe fazer, é que existe uma forma melhor que a gente precisa amarrar nesse combinado, e eu passo por isso atualmente com a equipe com a qual eu trabalho, né, eu já não estou mais editando, apesar de não conseguir largar o osso, de fato, sempre quando possível, eu sento, abro o software, mexo, porque eu quero que edição é que nem andar de bicicleta, eu não quero parar de mexer, então toda vez que eu posso, eu mexo, mas agora eu estou na condição de dizer para a equipe o que é que eu gostaria que seja feito, e isso passa por eu dominar os conceitos, saber contar a história que eu quero e também saber explicar. Porque se eu não souber explicar, fica chato, fica complicado. Alguém aqui, o Gleison jogou aqui a pergunta. Então, o editor deve acompanhar as gravações? Sem dúvida nenhuma, se tivesse no mundo ideal, seria possível. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que não. Por quê? Primeiro porque, numa grande estrutura
de emissora de televisão, de grandes produtoras, estúdios de cinema, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, o editor edita, o diretor dirige, e a equipe, de fato, a equipe de produção segue com isso, entendeu? E por aí vai. Então, é importante que você tenha... se você, como editor, for acompanhar essa gravação, é importante que você saiba o seu lugar. Em alguns casos, é possível que a equipe, e aí isso depende de vários fatores, pessoal, mas pode ser que a equipe te receba de braços abertos, né? Ou, às vezes, pode ser que a equipe não veja com bons olhos a presença de um profissional ali que, teoricamente, não tem nada a ver com o que está intrinsecamente ligado. Então, eu passei por isso em televisão, onde eu gostaria de participar da gravação, porque muitas vezes eu sentia lá na ilha, quando eu estava naquele lugar sozinho, que eu não tinha elementos suficientes para criar aquela história que eu queria e que o meu diretor queria que eu contasse. E aí eu começava a tremer na cadeira, que eu ficava nervoso, porque eu não tinha as imagens que eu precisava para contar a história que eu precisava contar, ou até a história que o diretor queria contar. E aí eu começava a tremer na cadeira de nervoso, porque eu não conseguia montar isso, né? Então, o que acontecia? Eu comecei a participar das gravações com esse aval do diretor, para que eu pudesse começar, de fato, a desenvolver melhor o meu trabalho, o trabalho que ele queria, de fato, né? Então, tudo isso envolve esse trabalho. Respondendo a pergunta, é interessante que ele participe? Sim, mas tem que tomar cuidado para não chegar lá e ficar dizendo o que deve ser feito, né? É importante a gente ter isso em mente, né? Então, eu espero ter respondido aí a pergunta do Gleison em relação a isso, né? Então, vamos pular aqui um pouco mais. Antes de mais nada, né, eu falei muito sobre isso, eu vou falar. Esses três elementos, eles se conversam muito no todo, mas eles são fundamentais. A organização, o fluxo de trabalho e a metodologia. Se você não tiver metodologia de trabalho, fluxo de trabalho e organização, cara, eu posso dizer para vocês que você vai editar sozinho na tua casa os seus vídeos, né, o material que você precisa subir no YouTube, no seu canal, mas com certeza, quando você tiver isso, o seu trabalho vai melhorar. E quando eu digo o seu trabalho vai melhorar a qualidade daquilo que você está vendo. Por quê? Porque você vai conseguir despender muito mais tempo e investir muito mais tempo na criação e não da resolução do problema. Então, é o que eu falei lá no comecinho. Ah, mas a gente resolve, a edição resolve. Sem dúvida, a edição resolve. Mas, assim, se a gente tiver a condição de criar na edição e não ser um resolvedor de problemas, o fluxo de trabalho vai melhorar. E isso passa pela organização, fluxo de trabalho e metodologia, né? Não tem condições de a gente não fazer isso, sem sombra de dúvida. Na realidade, dos meros mortais, é normal gravar já pensando na edição? Sim, já é normal, Nairon, me desculpe, aqui, é importantíssimo. E isso, quando eu falo de organização de fluxo de trabalho, se isso é começado lá na pré, né, se isso é desenvolvido na pré-produção, que é quando você inicia o trabalho, então você recebeu o briefing, né, pensando aqui no nosso mundo corporativo, ou no nosso mundo de negócio mesmo, de fato, a demanda vem através de um briefing, né, onde alguém diz para mim, olha, a gente precisa contar a história do carro, né, vamos vender um carro. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente cria esse briefing, aí a gente desenvolve um roteiro, e esse roteiro já é pensado em como o nosso produto final. E qual é o nosso produto final? Um vídeo, um comercial de 30, um comercial de 45, um vídeo case de 1 minuto e meio, 3, não importa. Mas é a partir do momento em que eu desenvolvo o roteiro, é que eu vou pensar na edição. Por que eu estou falando isso? Porque se eu crio um conteúdo no roteiro em que eu tenho truques, traquitanas, ou qualquer elemento que precisa ser construído e normalmente tem, aí eu posso falar para vocês, pessoal, 99,9999 na dízima periódica, eu vou dizer para vocês que os comerciais de televisão que a gente vê, eles têm essa traquitana que eu estou falando, eu só não vou dizer 100%, para não dizer que é uma unanimidade, mas sem sombra de dúvida, o roteiro tem um planejamento com a pós, porque eu preciso dizer que o que eu quero que seja criado aqui chegue até o final. Por que eu estou fazendo esse abaulado aqui? Porque esse meio é pré-produção, produção, locação, gravação,
organização desse fluxo de material que vai chegar para nós, editores. Então, olha o tanto de coisa que tem antes da gente receber esse conteúdo, né? E tudo isso é pensado, é planejado, é orquestrado, é organizado, para que a hora que chegue para o editor, alguém falou aí do roteiro, né? É fundamental que esse roteiro esteja alinhado, que o editor receba esse roteiro, para que ele possa saber qual foi a ideia inicial. E aí ele desenvolve, monta, cria toda essa coxa de retalhos que foi captado, para que ele seja, oh, meu Deus do céu, para que ele chegue o mais próximo, na primeira versão já, desse roteiro que é criado, né? Então, é fundamental que a gente consiga, né? O Rogério está pedindo para a gente falar um pouco sobre banco de imagem e trilha sonora. Rogério, isso vai longe, porque a gente tem inúmeros bancos de imagem e trilhas sonoras para a gente criar. Você tem aí a própria ArtGrid, Envato, você tem Shutterstock, você tem de novo também aí o ArtGrid para banco de imagem. Eu acho eles super legais, eles são ótimos para essa edição, que eu vou dizer, mais ágil, que é a entrega hoje para amanhã, mas sem sombra de dúvida, isso até tem uma linguagem muito específica que funciona super bem para a criação de conteúdo, onde você tem menos autonomia não é de direito autoral da imagem, claro que você compra uma imagem do banco de imagem, você segue o barco, ele é teu, você pode usar aonde você quiser, mas é fundamental que você entenda que isso é para um cenário que ou você não tem condição por verba ou por tempo necessário de criar essa imagem, e ok, gente, não tem problema nenhum isso, tá? Eu posso dizer dessa forma, por quê? Porque grandes empresas fazem grandes comerciais de televisão com banco de imagem, né? Não tem problema nenhum, é super normal, é normal o mercado fazer isso. Mas quando você tem condição de criar uma imagem com o olhar da empresa, com o olhar do diretor, sem sombra de dúvida, isso tem um outro nível e até uma outra expectativa que é gerada para quem assiste. Quando eu vejo comerciais de televisão hoje em dia que me falam, que eu percebo que é um comercial de televisão com banco de imagem, a mim, tá? A mim, isso é muito particular, me toca um pouco menos, né? Eu não preciso citar aqui as empresas que eu vejo disso, mas eles, de uma certa forma, eles têm um pouco disso, sabe? Eu tenho aqui, né? Eu posso ficar até a meia-noite falando aqui, a gente tem amanhã, graças a Deus. Eu ia falar um pouco mais e mostrar os softwares, mas eu deixo para amanhã. Vamos abrir para as perguntas, né, Lucas? Vamos sim. Aí amanhã a gente foca, então, nos softwares e seguimos Legal. também com perguntas amanhã, tá? É muito bom ver quando o professor vai desenvolvendo em conjunto com a turma, né? Porque aí a aula fica fluida, fica gostosa e interessante. Então, eu estou adorando o encontro. Ó, a Margarete fez uma pergunta mais técnica sobre o computador. Então, Marcelo, se você acha que já passou pelo tema, você pode me falar. E se você também for tocar em algum tema nas próximas aulas, a gente também pode deixar, tá bom? Mas ela pergunta: nem todo computador tem condições de suportar o peso de uma edição. Você poderia sugerir alguma configuração para ter um equipamento mínimo no mundo ideal para edição? Poderia. O mundo ideal da edição passa por uma estrutura de até visual falando, onde você tenha 2 monitores para você trabalhar com o seu software de edição, só para você olhar para a janelinha dele, né? Ou um grande monitor, e aí vai longe também, um grande ultra-wide de um monitor só, de 60 polegadas, 40 polegadas, mas, invariavelmente, aqui tanto faz a configuração de quantos monitores você vai enxergar, mas é fundamental que você tenha um monitor extra, que é um monitor para que você assista o seu conteúdo de fato. Acho que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma televisão, né? Aqui, olhando aqui para a minha câmera, isso aqui é uma televisão normal, que eu assisto a minha televisão, que eu jogo meu videogame, que eu vejo meus seriados, mas eu consigo dar play efetivamente no conteúdo que eu estou editando e assistir aqui. Aí você vai dizer assim, poxa, Marcelo, é importante? Sim. É fundamental? Não. Mas é aqui, é olhar para um monitor que eu consigo ver se a temperatura de cor ela é realmente naquilo que eu espero, que é a expectativa que eu quero. Eu consigo ver o enquadramento melhor, né? Invariavelmente, a gente tem o que a gente chama de safe area, que já caiu por terra com a entrada do HD, mas que ainda existe. Se você, o que eu estou falando de safe area? Aqui, ó, brincando aqui rapidinho, né? A minha mão esquerda e direita está dentro da área. Aqui já está saindo um pouco.
acabou a safe area. Quer dizer, se eu tenho esse grid, eu consigo enxergar no monitor, de fato, o que é que a minha imagem vai ser mostrada, eu garanto para vocês que vocês vão ganhar em agilidade. Por quê? Porque às vezes você pode botar uma arte aqui, ó, metade da minha mão está cortada, entende? É simples isso, você resolve rápido. Eu sempre estive habituado em prestar atenção nisso. E, de fato, editar com um monitor externo. Né? Você vai precisar, invariavelmente, de uma boa placa de vídeo, e aí quando eu particularmente, gosto muito das placas da NVIDIA, você tem aí, eu edito aqui, meu computador não é top de linha para atualidade, mas eu consigo editar em Full HD com tranquilidade, tanto no Premiere quanto no Avid, e alguém fez uma pergunta, me desculpe se eu não lembro o nome, mas muito boa sua pergunta. Eu não preciso ter 2 softwares de edição ao mesmo tempo, porque isso vai dar uma confusão aqui, vai embaralhar as coisas. Então, siga num software de edição só, né, que seja compatível com o seu sistema, né? Então, que você tenha um computador, você pode pegar, sem dúvida nenhuma, um i7 com uma boa placa de vídeo, uma memória RAM no mínimo 32 GB para você começar, lembrando que o material em 4K, ele é muito mais pesado, né? Quando eu digo de pesado, você imagina que ele precisa... ele vai dar play, né? Ele vai dar play num vídeo que ou tem 24 fotos por segundo, a grosso modo, ou 60 fotos por segundo, que eu estou falando de frame rate, né? 24 fotos por segundo, 30 fotos por segundo em 4K, daquele tamanho gigante, ou 60 fotos por segundo. Isso significa que ele precisa ser muito forte. Então, eu posso partir aí de qualquer i7 com 32, 64 GB de RAM e uma placa de vídeo aí, no mínimo, uma 2060, 2070 da NVIDIA. Posso pesquisar um pouco mais para mostrar efetivamente placas, configurações. Eu, particularmente, gosto de workstations que são... que a gente chama de workstations fechadas, onde você compra ela já montada, e aí não precisa ter grife, você não precisa ir para uma Dell da vida, você não precisa ir necessariamente para uma HP, mas você pode ir para algumas estações que o mercado também te oferece. O que eu, por experiência própria, posso dizer para vocês, pessoal, o risco de você querer montar uma máquina que não tenha uma compatibilidade, quando eu digo compatibilidade, muitas vezes frequência de energia, rotação, memória RAM, que não é compatível, é grande, e aí em algum momento isso vai acontecer, vai crashar o seu sistema, vai dar um pau fenomenal no meio de um job, né? E aí eu estava falando para vocês que quando envolve dinheiro, quando você tem cliente, deadline, tem que apresentar, né, ou prazo para entregar, invariavelmente, o que todo mundo quer é trabalhar num sistema que seja confiável. E aí eu me lembro que eu falei dos softwares ali open source, tá? Acho que basicamente é isso que eu preciso dizer. Uma aula numa resposta, né, pessoal? O pessoal tá pirando aqui no chat. Marcelo, a gente tem bastante perguntas. Eu vou tentar fazer o máximo dentro do tempo que a gente tem, tá? O conhecimento em um software pode implicar no ingresso da área? Pode porque eu parei para pensar, porque eu me lembro da minha história, né? Dificilmente, principalmente porque é o que eu vou bater nessa tecla, dificilmente você vai ser o cara que mais manja de Avid, de Premiere, de tudo. Dificilmente você vai chegar, e aí eu estou falando em grandes emissoras, grandes produtoras, dificilmente você vai chegar já como um editor. Né? Vocês que de fato estão envolvidos aí, vocês podem prestar atenção e ver que normalmente as empresas te pedem um demo, um demo reel, um portfólio, chame como queira, e isso envolve começar a trabalhar. Você pode criar o seu portfólio ali com o conteúdo que você quer, sem sombra de dúvida, mas você provavelmente vai começar como um assistente de edição, né? E isso não é super ok. Eu conheço ótimos assistentes de edição que gostam de ser única e exclusivamente assistentes de edição. Tá? Vamos abrir a cabeça e não achar que só porque o camarada é um assistente, que ele não, né? Ele é um ótimo assistente de edição, que ganha um bom dinheiro com isso. Que é o assistente de edição, que é o cara que organiza esse material. E aí a dobradinha de um bom editor / montador com um assistente de edição faz o seu fluxo de trabalho, correr. Então, para resumir, você pode conhecer um software, mas é importante que você tenha essa história que eu estou falando de background, repertório, noção de edição, entender o que é uma inversão de eixo, o que é que não está legal, olhar para aquele conteúdo e falar, isso aqui está errado.
né? Isso aqui, se eu aumentar 5 frames, 10 frames, vai melhorar. Então, é importante, mas não é fundamental. Você pode ingressar sim, mas é importante você ter um background seu ali mesmo, Marlon. Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho de você. Como que você iniciou a sua carreira e como que você Legal. chegou na edição de vídeos? Legal. Eu tenho 42 anos, eu comecei na área, eu brinco assim, quando meu pai, lá em 1986, no século passado, comprou uma câmera VHS para mim e eu fui editando, e eu fui editando, não, desculpa, eu fui gravando, e aí eu comecei a gostar desse treco que é audiovisual, que é vídeo, brinquei, gravava os meus cachorros lá e tal, não sei o que, até que um primo meu ingressou na faculdade de rádio e televisão, eu não sabia que isso existia, e aí depois de alguns anos eu me formei em rádio e TV pela FAAP, e lá na faculdade foi quando eu descobri, a faculdade tinha o projeto final, era efetivamente fazer um programa gravado e um programa ao vivo. E ali eu fiz a direção geral, lógico que dentro daquele universo universitário, eu descobri que era ali que eu gostava muito da edição de imagem ou de vídeo, como queira, justamente porque é lá na ilha que a gente realmente resolve, é lá que a gente briga, é lá que a gente decide qual é a linha narrativa, e às vezes a gente inverte por completo, eu vi alguém falar de roteiro retroativo, a gente subverte, muda tudo aquilo e sai com um produto novo. Ali foi onde eu descobri que é na ilha de edição. Infelizmente, isso aqui pode fazer com que deponha contra toda a pré-produção que eu falei, mas é ali na ilha de edição que tem o funil e que decide. E aí foi lá que eu descobri isso. Eu estou falando para 96, 97. Em 2001, eu saí, eu me formei. Não comecei como editor, comecei como produtor. E aí eu comecei a fazer as edições simples para um programa de televisão que chamava Curtindo uma Viagem no SBT. E aí foi eu descobri que eu queria fazer isso. E foi onde eu ingressei efetivamente na edição e não saí mais até meados de 2019, na verdade, que foi quando eu iniciei a carreira de diretor, né, e segui lá. Que legal. Eu assisti esse programa quando eu voltava, era uma época da escola, eu me lembro disso, tenho essa memória. É, muito legal, eu adorava trabalhar nesse programa. Marcelo, qual software você indicaria para alguém que não tem muita experiência com edição? Sem sombra de dúvida, o Premiere. Sem sombra de dúvida, porque o Premiere ele é muito amigável para quem não conhece muito. E eu vou abrir, alguém me perguntou se eu vou mostrar algum software, hoje infelizmente não dá mais tempo, mas eu vou abrir, eu vou mostrar para vocês que ele pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas ele é simples. Então, sem sombra de dúvida, eu partiria para o Premiere justamente por conta dessa integração que existe entre os softwares da Adobe, que todo mundo usa. Não importa, o grande estúdio de cinema tem outros softwares de edição, de composição de imagem, que não seja o After Effects ou o Photoshop, mas sem sombra de dúvida, o mercado Photoshop e After Effects é o concurso, é o supra-sumo para todo mundo. Então, eu iria para o Premiere, sem sombra de dúvida. Maravilha. O Heitor fez uma pergunta aqui bem interessante. Ele edita há pouco tempo e já acumulou HDs externos com brutas de captações. Qual que é a melhor forma de armazenar com segurança esses arquivos? E é necessário ou sugerido mantê-los? Muito boa essa pergunta, Heitor. Infelizmente, é necessário sim. E aí, cara, bem-vindo ao mundo das HDs. De novo, a organização, né? E aí a gente tem níveis de organização. Se você ali, se você tem, pelo que eu estou entendendo, talvez você deva ter já algum tipo de fluxo de trabalho que envolva cliente e um trabalho de fato, eu te recomendaria que você organizasse em HDs externos e que você fizesse algum tipo de separação por clientes. Se você aumentar aí, e aí já falando de gerenciamento de mídia, ou Media Manager, como queira, você já vai trabalhar com outros tipos de armazenamento, que são LTOs, que são grandes fitas que gravam aí, que guardam terabytes enormes, e que eu acho que não é o caso aqui. Eu, por exemplo, guardo o conteúdo que eu tenho, eu falei para vocês, as minhas 15 VHS que eu já transformei em DVD, já passei para arquivos aqui, eu guardo todos eles aqui numa HD de 4 TB, num HD USB externo 3.0, e faço o espelhamento deles no Google Drive com minha opção, eu faço o espelhamento no Google Drive e que ele faz essa sincronização automática. Por que é importante você guardar esse conteúdo? Para você poder revisitar esse material, caso o seu cliente queira, ou caso você mesmo queira voltar. E aí você tem a organização, cada um deles, que é você fazer ou
pensando em Avid, você faz o Consolidate, que é onde você guarda só aquele trecho que você usou na sua edição, e a gente fala de rabicho com 5 segundos antes ou 5 segundos depois. Mas é fundamental que você guarde esse material, sim. Patrícia, tendo vários cursos, tu consegue de fato começar editando para ou em empresas, ou obrigatoriamente tem que ter ensino superior? Não tem, não é, ótima pergunta, Patrícia. Não é obrigatório, de forma alguma, nada é obrigatório, a não ser que você seja médico, engenheiro, né, gente, porque se derruba prédio ou mata a gente, né? Não, você não tem que ter uma faculdade efetivamente, tá? Eu até estou depondo contra a minha própria formação, mas sem sombra de dúvida, e eu vou falar alguns pormenores, porque aonde que isso esbarra, mas sem sombra de dúvida, não precisa ter uma formação superior. Quando você for falar a nossa área, né, a área do radialista, do publicitário e do cineasta, você tem aí o DRT, né, assim como você tem o MTB, assim como você tem o próprio CRM, ou você tem a OAB, que são certificados dessas outras áreas que a gente está falando, a nossa área tem o DRT. Aonde é que vai esbarrar isso? Numa emissora de televisão, onde você tem que ter um contrato, você vai desenvolver um regime de trabalho CLT, a primeira coisa que a emissora de televisão vai te perguntar é: cadê o seu DRT? E aí é com o DRT que você vai ter isso. Mas você não precisa ter DRT só com faculdade, cursos técnicos também te dão um DRT. Então você pode ter um DRT de editor, e aí é um nome até bem antigo, é editor de videotape. Ou então você pode ter um operador de videografismo, que é um cara que vai fazer mais composição de imagem, né, uma pessoa, um homem ou uma mulher, pelo amor de Deus, mulheres sempre, por favor, mulheres, dominem o mundo logo, tá? Mas assim, você tem o DRT, que é o que regula a sua profissão, mas você pode também tirar esse DRT por tempo de trabalho, tá? Só para a gente, pra eu tentar falar o mais que a gente pode. Então, não precisa ter, mas é importante, aí o mercado vai exigir o registro para isso, que você consegue tirar conforme o tempo de trabalho que você tem. Isso acho que é bem importante de dizer, né? Que o DRT você pode conseguir com tempo de trabalho e comprovação. Então, não necessariamente você precisa de um curso superior para atuar na área, né? Não, eu vou fazer um parênteses muito importante, que é rapidinho. O curso superior, muitas vezes, ele vai te dar, por conta de história da arte, história do cinema, história da televisão, você tem aí linguagem, você estuda português, né, você estuda contabilidade, ele te dá uma formação mais ampla, sem sombra de dúvida, mas não é necessário esperar 4 anos, que é normalmente o tempo que se demora para as faculdades, né, de formação de curso. Então, ele te dá uma bagagem um pouco maior, mas não é impeditivo para que você comece no mercado de trabalho, né? Inclusive, é possível você já estar no mercado de trabalho para depois ingressar na faculdade já com experiência, que é bem sombra de bacana dúvida. também. Olha, Marcelo, temos aqui 2 perguntas que... Tem uma pergunta de Alexis. Tem alguma dica para não perder a linha de raciocínio durante a edição? Quando tem que encerrar o trabalho e retomar em outro dia, devido ao fluxo e ao tempo de trabalho? Antes existia mais liberdade, agora o trabalho está mais restrito e não é permitido passar tanto da hora. Alexis, só essa pergunta daria para a gente ficar aqui mais 2 horas falando. Ainda mais eu que gosto de falar. Primeira coisa, eu acho que ter jornada de trabalho definida é fundamental para o editor, porque o estresse mental que o editor tem é muito grande justamente exatamente pelo que você está falando, raciocínio, lógica e tudo mais. Quando eu editava efetivamente, eu encerrava a jornada de trabalho ou quando eu conseguia finalizar o meu processo, ou então quando eu entendia, e aí é super subjetivo que eu vou responder, ou quando eu entendia que eu tinha concluído uma etapa. Na prática, o que isso quer dizer? Se eu tenho que vir montando um conteúdo, eu entendo ali aonde eu tenho que parar, boto um marker ou um locator, dependendo de como queira, mas eu boto uma marca fundamental na minha timeline, na minha sequência, para me dizer que eu parei ali. Organização de novo. E aí, quando eu for retomar a minha jornada no dia seguinte ou em qualquer outro momento, invariavelmente você vai ter que retomar o seu pé de raciocínio. O que eu cansei de fazer, e eu continuo fazendo aqui, home office, por favor, agora eu não posso falar, porque eu estou no meio de um raciocínio, eu não vou interromper. E aí, a hora que eu entendi que o meu raciocínio foi completado na edição, transpondo a minha lógica, como você falou, na edição, aí é a hora que eu paro. Eu não sou uma pessoa, eu não fumo,
né? Eu não tenho o hábito do tabagismo, e isso, por que eu estou falando disso? Porque é normal a gente parar para fumar, e aí tentar retomar. Então, a recomendação que eu dou é, só pare quando você sentiu que você concluiu uma etapa. De novo, organização e trabalhar em bloquinhos, tá? Maravilha. Eu vou pedir para o pessoal que ainda tem dúvidas, se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, porque foram mais de 300 perguntas, que a gente também abre esse espaço na próxima aula e na última, então com certeza nós vamos conseguir responder as perguntas de vocês, tá? Infelizmente hoje a gente, por conta do tempo, não vai conseguir seguir, mas a gente amanhã e na quinta-feira vai fazer o possível, tá certo? Para responder todas as dúvidas e também ver o conteúdo do Marcelo. Então eu vou rapidamente fechar aqui, explicando para vocês um pouquinho sobre o funcionamento do nosso curso, tá? E também passando as orientações para os nossos próximos dias. Então é bem rapidinho. Eu vou falar agora como que funciona um curso online da EBAC, tá? Então, esse curso específico, ele é estruturado em videoaulas, que são detalhadas, e elas têm um fácil entendimento. E você pode acompanhar pelo seu computador, pelo tablet ou celular, no momento que você achar mais propício. Nesse curso, você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos, tá? Dentro do ritmo que for mais apropriado para você. E você também vai receber as correções e feedbacks dos seus trabalhos de forma individualizada pelos nossos tutores e tutoras para aprimorar ainda mais as suas produções. Então, todo trabalho que você entrega, você recebe um retorno, o que é muito legal. E você vai encerrar esse curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar todo o seu conhecimento adquirido. Também recebe um certificado EBAC e vai contar para enriquecer o seu portfólio e também as suas próximas oportunidades no mercado de trabalho. E aí tem uma grande coisa muito legal, que quem se matricula ganha sem nenhum custo adicional acesso ao curso online de inglês, né, IF English Life. Você tem acesso a 16 módulos desse curso e ele tem um certificado reconhecido internacionalmente, tá certo? Então, eu vou deixar aqui os nossos contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição, tá? A nossa próxima aula amanhã começa no mesmo horário. Vocês vão receber pelo e-mail o link, tá certo? E se quiserem interagir, a gente tem um grupo do Telegram que está fixado aqui no chat para vocês se conhecerem, conversarem, trocarem portfólios, ideias, enfim, é isso. Marcelo, eu quero agradecer muito a você. Foi muito bacana esse encontro, como eu disse anteriormente, né? É muito legal quando a gente vê que o professor ele está construindo o raciocínio junto com a turma, e eu tenho certeza, inclusive porque o pessoal já comentou aqui no chat, que foi muito legal. Então a gente se vê amanhã. Se você quiser rever a aula, é só entrar no nosso canal do YouTube daqui a alguns minutinhos que já estará disponível. Boa noite a todos e todas. Até mais. Obrigado, Marcelo. Bom Nada, descanso. obrigado, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.